Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a exploração de mão de obra infantil. Na China? Não, nos Estados Unidos. Ao longo do século XIX nos Estados Unidos, a mão de obra infantil foi empregada em todos os campos, fosse na indústria, na agricultura ou no comércio. Com o fim da Guerra Civil e a expansão do modelo industrial, o número de crianças com idades entre 12 e 14 anos trabalhando em indústrias saltou de 350 mil para 1 milhão e 100 entre 1870 e 1900. E essa realidade levou a uma série de reivindicações por parte do movimento dos trabalhadores. No episódio do Haymarket Affair de 1886, o fim do trabalho infantil já era uma pauta de reivindicação do movimento trabalhista de Chicago. Para além dos aspectos humanitários, os sindicatos reivindicavam que o trabalho infantil tinha também um impacto negativo sobre o salário dos adultos. Enquanto isso, no sul do país, o trabalho infantil se tornou essencial para o desenvolvimento econômico, especialmente na indústria têxtil, que se transformou na maior empregadora da região. No Alabama, por exemplo, uma lei estadual que colocava limites ao trabalho infantil foi promulgada em 1887. No entanto, por conta da pressão de empresários, ela foi rapidamente revogada, com o intuito de atrair mais investimentos industriais. Por conta desse cenário preocupante, foi que os movimentos anti-trabalho infantil surgiram com mais força no início do século XX, resultando na aprovação da Lei de Trabalho Infantil, chamada Kitt-Owen, em 1916, que foi a primeira lei federal a regular o trabalho infantil nos Estados Unidos. E, infelizmente, 2 anos depois, essa lei foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte. Foi então apenas em 1938, durante o período da Grande Depressão, quando faltava emprego para todo mundo e o trabalho infantil diminuía o valor do salário do americano médio, que uma lei foi aprovada colocando fim ao trabalho infantil no âmbito federal. Estou falando da aprovação da Fair Labor Standards Act, que foi assinada por Franklin Delano Roosevelt. E não é que quase 90 anos depois esse tema voltou à discussão nos Estados Unidos? Nos últimos anos, o número de crianças e jovens entre 10 e 16 anos trabalhando em indústrias e na construção civil subiu assombrosamente. E mais do que isso, ao invés de aparecerem legislações tentando controlar esse fenômeno, leis estão sendo criadas para a sua legalização. Mas por que isso está acontecendo? É justamente sobre isso que eu quero tratar no vídeo de hoje. E se você se interessou pelo tema, já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. E ao final, se você achar que o vídeo foi realmente bom, não esqueça de compartilhar com um amigo ou com uma amiga, beleza? Então bora pro vídeo. Antes de mais nada, deixa eu apresentar o quadro atual para vocês. De acordo com dados recentes, entre 2015 e os dias atuais, houve um crescimento alarmante de 268% no número de crianças empregadas ilegalmente nos Estados Unidos. Isso representa um aumento de 69% desde 2018 e 26% somente em 2022. Não bastasse isso, no ano passado, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos descobriu que 835 empresas estavam violando as leis trabalhistas, empregando cerca de 3.800 crianças. Para além desses casos, o departamento também está investigando mais de 600 denúncias de trabalho infantil ilegal no país. A maioria desses casos está acontecendo com filhas ou filhos de imigrantes não documentados. O caso mais recente veio à tona agora em fevereiro, quando o New York Times fez uma matéria investigativa denunciando que a Packers Sanitation Services, uma agência de gerenciamento de pessoas com sede em Wisconsin e que terceiriza mão de obra para indústrias alimentícias e na agricultura, havia contratado 22 crianças. E essas crianças prestavam serviços para empresas como a JBS Foods, a Tyson Food e a Cargill. E essa não foi a primeira vez que a imprensa descobriu coisa semelhante. No ano passado, a Reuters havia feito uma investigação nesse mesmo sentido e descobriu que pelo menos 4 fornecedoras da Hyundai e da Kia Motors empregaram mais de 100 crianças em fábricas no Alabama no ano passado. À primeira vista, a gente pode pensar que a explicação para esse fenômeno tem relação com o tema da imigração ilegal e com o colapso das fronteiras nos últimos anos, agravados substancialmente por conta da pandemia. E sim,
essa é uma parte da resposta. Muitas famílias na indústria de embalagem de carnes, por exemplo, têm status de documentação mista. Em 2017, a administração Trump se comprometeu em aumentar em 4 vezes as inspeções em local de trabalho feitas pelas agências de imigração ou pela própria alfândega. É possível, então, que à medida em que a fiscalização em torno da imigração não documentada aumentou, pais indocumentados tenham se visto forçados a abandonar os seus trabalhos, fazendo com que os seus filhos, muitos deles regulamentados, se vissem obrigados a trabalhar em busca pelo sustento da família. Além dessa situação, também existe o caso das crianças que atravessam as fronteiras sozinhas. Nesse caso, elas recebem um amparo do Estado que as encaminha para cuidadores, que acabam se tornando responsáveis pela sua criação. Acontece que existem muitos relatos de que esses cuidadores também estejam encaminhando crianças para o trabalho ilegal, claro, para explorar sua mão de obra em benefício próprio. Já no caso da pandemia, também é verificável que muitos jovens foram puxados à força para se tornarem mão de obra devido à escassez de trabalhadores no pós-Covid. E é bem possível que a sociedade americana como um todo tenha feito vistas grossas para essa fonte de trabalho invisível, justamente porque ela era composta em sua grande parte por crianças imigrantes. E o fato de encontrarmos trabalhadores ilegais e crianças trabalhando em indústrias alimentícias e de automóveis também tem a ver com a pandemia. Afinal de contas, esses foram 2 setores que foram profundamente afetados pela crise na cadeia de produção. O aumento da pressão nas fábricas para se entregar as encomendas teria exigido uma busca por uma mão de obra que não se encontrava disponível no país. Assim, a luta por atender às demandas aumentou a chance dos empregadores de fecharem seus olhos para manter as linhas de produção com o pessoal, quer os funcionários fossem legalmente autorizados a trabalhar ou não. E muitos empregadores valem-se da justificativa de que não são eles quem contratam os trabalhadores, uma vez que eles fecham contratos com outras empresas que são responsáveis por terceirizar a mão de obra. E de certa forma, a existência de leis desatualizadas sobre a prestação de serviço e a terceirização de mão de obra fazem com que as grandes empresas lavem suas mãos da responsabilidade de responder por seus trabalhadores. Por outro lado, as empresas que terceirizam a mão de obra também possuem certos incentivos para usar crianças em seu recrutamento, pois conseguem oferecer um serviço mais barato, ao mesmo tempo que as multas pelo uso de trabalho infantil são muito baixas, aproximadamente $15 mil por criança. Para vocês terem uma ideia, a PSSI, que foi denunciada pelo New York Times e que eu mencionei anteriormente, em 2020 pagou algo em torno de $300 milhões de dividendos aos seus acionistas. Ao mesmo tempo, pagou um valor de $1,5 milhão em multas por ter usado trabalho infantil. Em outras palavras, o risco vale o lucro. E por que ninguém toma uma atitude a respeito disso? Bom, é porque aqui nós também temos um outro agravante que nos ajuda a compreender essa situação. Porque ao mesmo tempo em que o serviço de imigração se tornou mais efetivo, por outro lado, a divisão de salários e horas do Departamento do Trabalho e a Administração de Segurança e Saúde Ocupacional tem recursos absurdamente escassos para serem utilizados. O que faz com que exista apenas um fiscal para cada 200 mil pessoas trabalhando no setor privado. E para piorar, os sindicatos que poderiam ajudar nessa fiscalização, fazendo denúncias, ou até mesmo arcando com os custos de investigação dessas empresas, perderam completamente a relevância nos últimos anos. Atualmente, apenas 6% dos trabalhadores da iniciativa privada são sindicalizados nos Estados Unidos. Então, tudo isso cria uma tempestade perfeita para que crianças de 10 a 16 anos tenham seu trabalho explorado em pleno século XXI, quase 90 anos depois da proibição do trabalho infantil, certo? Aí é que está. Como eu disse anteriormente, a pandemia e a imigração explicam apenas uma parte desse problema. E sabem por quê? Se olharmos para o aumento do trabalho infantil, ele remete ao ano de 2015, muito antes da pandemia e antes mesmo do governo Trump ter início. E mais do que isso, ele não afeta apenas crianças filhas de pais indocumentados
ou imigrantes menores de idade. Ela também está chegando para a população geral de baixa renda nos Estados Unidos. Não por menos, nos últimos meses, as legislaturas dos estados começaram a discutir a respeito da diminuição da idade mínima para o trabalho de jovens. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Um projeto de lei apresentado no Senado de Ohio permite que os adolescentes trabalhem mais horas com a permissão de seus pais. Além disso, as crianças poderiam trabalhar mais tarde nas noites escolares. O Arkansas não exigirá mais que jovens de 14 e 15 anos obtenham uma permissão de pai ou responsável antes de aceitar um emprego. O Minnesota estuda permitir que jovens de 16 anos trabalhem na construção civil. E finalmente, em Iowa, os jovens de 14 anos poderão ser autorizados a aceitar certos empregos em frigoríficos, operar máquinas perigosas, trabalhar em cozinhas de restaurantes por até 30 horas por semana. Sabem o que esses estados têm em comum? Todos eles são administrados por republicanos. Mas, para sermos justos, é bem verdade também que em outros estados administrados por democratas, essa mesma tendência para a flexibilização do trabalho infantil também está acontecendo. No Maine e no Michigan estudam reduzir a idade necessária para que jovens, trabalhando como garçons, possam servir álcool. Nova Jersey aumentou o limite do número de horas que os adolescentes podem trabalhar durante o verão. Por falar nisso, muitos alegam que essas leis expandindo o direito dos jovens trabalharem está vinculado a um elemento incutido na cultura dos Estados Unidos, que é o incentivo a jovens a trabalharem e começarem cedo buscar o seu próprio sustento, principalmente em trabalhos vinculados ao período de férias escolares. Como se sabe, cerca de 1/3 dos jovens americanos trabalham no período de férias. E isso é verdade, a relação que a cultura estadunidense tem com o trabalho é bem diferente da nossa aqui no Brasil. Existe de fato esse incentivo para que jovens e até mesmo crianças busquem fontes alternativas que não sejam os pais para gerar uma renda para si desde cedo, seja vendendo bugigangas na frente das garagens, sucos e outros refrescos ou até mesmo em jornadas durante as férias. Foi justamente por isso que criou-se essa legislação que permite que jovens trabalhem até 20 horas durante os períodos das férias. Agora, comparar isso com colocar crianças para cortar carne com facas elétricas dentro de um frigorífico até às 11 horas da noite por 30 horas na semana, me parece um pouco diferente. Outros ainda alegam que o que eles estão fazendo é uma simples adaptação da legislação às realidades dos novos tempos. O argumento é de que hoje em dia os jovens têm mais flexibilidade em relação a horários, trabalhos vinculados à internet e que muitos ficam fora de casa até mais de 10 horas da noite praticando algum tipo de esporte, visando a profissionalização no futuro. Sendo assim, por que elas não podem trabalhar até as 10, 11 horas da noite? Gente, sério, comparar prática esportiva de adolescentes com o trabalho de limpeza de embalagens tóxicas até 10 horas da noite? Sério? Então o que está faltando a gente entender? Se não é só a pandemia, se não é só a imigração ou a baixa fiscalização, o que mais poderia estar interferindo nesse cenário? Bom, e entre os casos mencionados anteriormente, eu penso que o de Iowa é o que melhor dá pistas a respeito do que está acontecendo. Afinal de contas, já existem fortes indícios de que a lei que estão tramitando no Congresso estadual por lá tenha sido patrocinada pela Associação Nacional de Restaurantes. Isso mesmo, e agora finjam surpresa pro que eu vou falar. Existe um lobby forte de empresas ligadas ao setor de restaurantes, alimentação e automobilístico por detrás dessas leis que vêm sendo aprovadas nos Estados Unidos. E o interesse que movem elas por trás disso é, adivinha, aumentar os seus lucros. E isso está relacionado com o desempenho da economia norte-americana na última década. Se nós tirarmos os 2 anos de pandemia, os Estados Unidos vêm apresentando um número inferior a 5% de desempregados desde 2015. O número baixo de desempregados, por sua vez, pressionam as empresas a aumentar os seus salários. Uma solução para isso seria o de afrouxar as leis de imigração para aumentar a mão de obra disponível. No entanto, de 2017 em diante foi justamente o oposto que
ocorreu? Houve um enrijecimento da fiscalização das fronteiras. Com isso, falta mão de obra ao mesmo tempo em que os salários deveriam aumentar. Porém, ainda que os salários tenham aumentado nesse período, esse crescimento não se deu na mesma proporção do aumento do custo de vida do país e da inflação, principalmente em gastos ligados à saúde durante o período da pandemia, mas também com alimentos e combustíveis. E isso faz com que a realidade de pleno emprego que os Estados Unidos possui não tenha resultado na melhora da qualidade de vida dos trabalhadores americanos, o que faz com que muitos deles se vejam obrigados a empurrar seus filhos para o mercado de trabalho. E esta sim é a tempestade perfeita que nos ajuda a explicar essa situação. Um cenário de pleno emprego com uma população empobrecida. Assim, as empresas forçam o poder público a legalizar o trabalho infantil, enquanto parte das famílias que passam necessidade veem com bons olhos que seus filhos aumentem a participação na renda da casa. E como os jovens ganham menos do que os adultos, o valor do salário cai e as empresas conseguem ter uma mão de obra mais barata e o aumento nos seus lucros. Enfim, independente das motivações ideológicas, financeiras, econômicas ou do próprio contexto gerado pela pandemia, o fato é que o trabalho infantil vive o seu maior momento de crise dos últimos 90 anos da história dos Estados Unidos. Difícil é prever o que vai sair daí. Bom, era isso. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, deixar um comentário com a sua opinião sobre o assunto e compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Até a próxima. Tchau, tchau.